Você já teve um dia em que tudo parecia ir contra você? Em que acordou já cansado antes mesmo de qualquer coisa acontecer? Em que as coisas foram dando errado uma atrás da outra, como se o universo inteiro estivesse conspirado contra a sua paz? A notícia ruim chegou cedo. A conversa que não deveria acontecer aconteceu. O plano que você tinha para o dia desmoronou antes do meio-dia. E por dentro você sentiu aquela vontade de largar tudo, de fechar a porta, de se deitar e não querer mais saber de nada. Talvez hoje tenha sido exatamente esse dia para você. Ou talvez você esteja numa sequência de dias assim, um atrás do outro, como se o sol tivesse esquecido de nascer para a sua vida. E existe um pensamento que aparece nesses momentos, um pensamento traiçoeiro que sussurra baixinho. Para que continuar tentando? Para que insistir? Para que acreditar se as coisas continuam do mesmo jeito? Eu vim te dizer hoje, com toda a firmeza da palavra de Deus, que você não pode se render a um dia ruim, que um dia difícil não define a sua história, e o que você está sentindo agora não é o veredicto final sobre a sua vida, e que Deus ainda tem muito mais para você do que esse dia está mostrando. Dias ruins fazem parte da vida. Isso não é falta de fé, isso é realidade. A Bíblia nunca prometeu que seguir a Deus significaria viver sem dificuldades. Pelo contrário, Jesus disse claramente: "Neste mundo tereis tribulações", mas completou com uma frase que muda tudo: "Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." Ele não disse que não haveria tribulação. Ele disse para ter bom ânimo mesmo dentro da tribulação, porque a vitória já está garantida por quem venceu tudo. O problema não é ter dias ruins. O problema é quando a gente deixa que um dia ruim se torne uma semana ruim, que uma semana ruim se torne um mês ruim, que um mês ruim se torne uma mentalidade de derrota que começa a colorir tudo ao redor. O inimigo não precisa destruir a sua vida de uma vez. Ele apenas precisa te fazer desistir um dia de cada vez. Precisa que você acorde amanhã já derrotado pelo que aconteceu hoje. Precisa que o peso de ontem seja pesado demais para você levantar de novo. Mas Deus tem outra proposta. Ele diz nas Lamentações de Jeremias que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Cada manhã, não cada semana, não cada mês. Cada manhã é um recomeço. Cada manhã é uma nova oportunidade. Cada manhã é Deus dizendo: "O que passou, passou. Agora levanta, eu estou aqui." Existe algo que o inimigo sabe muito bem e que ele não quer que você descubra. Os seus dias ruins têm uma data de validade. Eles passam. Toda tempestade tem fim. Todo inverno é seguido pela primavera. Toda noite é seguida pelo amanhecer. E não existe um único dia difícil na sua história que tenha durado para sempre. Pensa nos momentos mais difíceis que você já viveu. As fases que você achava que nunca iriam passar. As situações que pareciam não ter saída. Os dias em que você estava convicto de que não aguentaria. E você aguentou. Você chegou até aqui. Cada dia ruim que você já enfrentou, você sobreviveu. E não sobreviveu sozinho. Sobreviveu porque há uma mão invisível que te sustentou quando você não tinha mais forças para se sustentar. Uma presença que ficou do seu lado quando você achava que estava completamente sozinho. Um Deus que nunca virou as costas, mesmo nos seus piores momentos. O dia ruim de hoje não é mais forte do que todos os dias difíceis que você já superou. E o Deus que te trouxe até aqui não vai te abandonar agora. Ele está aqui, nesse dia difícil. Nessa hora pesada, nesse momento em que você está tentando encontrar forças para continuar. Pensa na história do rei Davi. Davi era chamado de homem segundo o coração de Deus, um homem de fé extraordinária, um guerreiro, um rei ungido pelo próprio Senhor. E mesmo assim, Davi teve dias terríveis, dias em que fugiu de Saul pelo deserto com medo de ser morto. Dias em que perdeu pessoas que amava. Dias em que cometeu erros gravíssimos e carregou o peso das consequências. Dias em que se sentiu completamente abandonado. Nos Salmos, Davi escreveu palavras que revelam o quanto ele sofreu. Ele escreveu: "Até quando, Senhor? Te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o teu rosto de mim?
Essa é a voz de um homem que teve dias ruins. Dias em que a fé estava sendo testada até o limite. Dias em que as perguntas eram mais numerosas do que as respostas. Mas Davi não se rendeu. Ele chorou, ele gritou para Deus, ele despejou tudo o que estava sentindo, mas ele não abandonou a fé. E no mesmo salmo em que disse sentir que Deus havia se esquecido dele, ele terminou dizendo: "Mas eu confiei na tua misericórdia, o meu coração se alegrará na tua salvação." Davi aprendeu a não deixar o dia ruim ter a última palavra. Ele deixava Deus ter a última palavra. E pensa também em Paulo e Silas, dois homens que estavam fazendo exatamente o que Deus havia chamado eles para fazer, pregando o Evangelho, libertando pessoas, servindo ao Senhor. E foram presos injustamente, foram açoitados, foram jogados no cárcere mais profundo da prisão, com os pés presos em troncos, sem nenhuma perspectiva humana de saída. Se houve um dia ruim registrado na Bíblia, esse foi um. Dói só de imaginar. Mas o que Paulo e Silas fizeram naquela madrugada dentro da prisão mudou tudo. Eles cantaram. Cantaram hinos a Deus dentro da maior dificuldade das suas vidas. Não porque a situação estava boa, não porque a dor havia passado, mas porque eles decidiram que o dia ruim não teria controle sobre a fé deles. E a Bíblia diz que, de repente, houve um grande terremoto, de tal maneira que os alicerces da prisão foram sacudidos, as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A adoração no meio da dificuldade sacudiu os alicerces da prisão. E quando você se recusa a se render a um dia ruim, quando você decide louvar a Deus, mesmo no meio da dor, você também sacode os alicerces do que está te prendendo. Então o que você vai fazer com o seu dia ruim? Vai deixar ele te definir? Vai deixar ele roubar a sua fé, a sua esperança, a sua disposição de continuar? Ou vai fazer o que Davi fez, o que Paulo e Silas fizeram, o que todos os gigantes da fé fizeram nos seus piores momentos? Vai olhar para o dia ruim na cara e dizer: você não vai ter a última palavra, não vai se render, não hoje, não amanhã, não nunca, porque você não está lutando sozinho, porque por trás de cada dia difícil existe um Deus que está trabalhando, que está usando aquela dificuldade para fortalecer algo em você, para te posicionar para algo que você ainda não consegue ver, para construir em você uma resistência, uma profundidade, uma fé que dias fáceis nunca conseguiriam construir. O apóstolo Paulo escreveu: eu aprendi a estar contente em todo o estado em que me encontrar. Ele aprendeu, não nasceu sabendo. Foi ensinado pela vida, pelas dificuldades, pelos dias ruins, que a paz de Deus não depende das circunstâncias. Ela depende de quem está no controle, e quem está no controle é Deus. E Deus não está tendo um dia ruim. Ele está no trono, e você está nas mãos dele. Mas eu sei que entender isso na cabeça é muito diferente de sentir no coração. E é por isso que a gente não vai terminar aqui só com palavras, porque palavras confortam, mas a presença de Deus transforma. E é a presença de Deus que você precisa agora, não de mais uma reflexão, não de mais um conselho. Você precisa encontrar Deus no meio desse dia difícil. Você precisa sentir que Ele está aqui, que Ele vê, que Ele se importa, que Ele não abandonou você nesse dia pesado. Então vamos fazer isso agora. Se você puder, para um momento, fecha os olhos, respira fundo, bem devagar, deixa o peso do dia existir por um instante sem te engolir, e vamos juntos levar esse dia, com tudo que ele trouxe de difícil, para as mãos de Deus. Porque é exatamente nesses momentos que Ele é mais real. É exatamente nos dias ruins que a presença dele se torna mais necessária e mais poderosa. Senhor meu Deus, meu Pai e meu refúgio, eu venho diante de Ti agora em favor dessa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece o dia que ela teve, conhece cada coisa que pesou, cada situação que doeu, cada momento em que ela sentiu que estava no limite. O Senhor viu cada lágrima que ela segurou para não chorar na frente de alguém. Viu cada vez que ela respirou fundo tentando aguentar. Viu cada momento em que ela quis se render e escolheu continuar. E Pai, eu quero que o Senhor saiba, em nome dessa pessoa, que ela ainda está aqui. Ela ainda está de pé.
ela ainda está buscando o Senhor mesmo no meio de um dia difícil. E isso, Senhor, já é vitória, já é fé em ação, já é prova de que o inimigo não venceu. Senhor, eu te peço agora que tu toques nesse coração que está cansado, que tu entres nesse cansaço e tragas o refrigério que só o Senhor pode dar. Que tu entres nessa frustração e a transformes em paz. Que tu entres nesse desânimo e o transformes em esperança renovada. Que a tua presença seja tão real agora que essa pessoa consiga sentir que não está sozinha nesse dia. Quebra agora todo o espírito de desânimo que está tentando fazer essa pessoa desistir. Quebra a voz que diz que não vale a pena continuar tentando. Quebra o pensamento que diz que as coisas nunca vão mudar. Quebra a mentira que diz que Deus não está vendo, que Deus não se importa, que Deus está distante nesse dia difícil. E toda palavra negativa que foi falada hoje, seja por outras pessoas ou pela própria mente dessa pessoa, caia por terra, agora em nome de Jesus. Pai, renova as forças dessa pessoa agora. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu declaro essa promessa sobre essa vida agora, que as forças sejam renovadas, que o ânimo seja restaurado, que a vontade de continuar seja reacendida pelo Espírito Santo. Eu declaro que esse dia difícil não vai ter a última palavra na vida dessa pessoa, que o amanhã vai ser diferente, que as misericórdias de Deus vão se renovar quando o sol nascer de novo, que essa pessoa vai acordar amanhã com forças novas, com esperança nova, com fé renovada para continuar. Espírito Santo, visita agora esse lugar onde essa pessoa está. Entra nesse cansaço, entra nessa frustração, entra nesse espaço pesado que foi esse dia e transforma. Faz o que só o Senhor sabe fazer. Traz leveza onde estava o peso. Traz paz onde estava a tensão. Traz esperança onde estava o desespero. Que essa pessoa sinta agora que o Senhor está aqui, que Ele viu cada detalhe do dia dela, e nada passou despercebido aos olhos do Pai, e que Ele está cuidando de tudo que ela não conseguiu resolver, de tudo que ficou em aberto, de tudo que ainda está pendente. Que ela possa descansar essa noite sabendo que Deus está de plantão, que Ele não dorme, que enquanto ela descansa, Ele trabalha, e que amanhã, quando o sol nascer de novo, Ele vai estar lá também, com misericórdias novas, com forças novas, com um novo dia cheio de possibilidades que esse dia difícil não conseguiu destruir. Porque o Deus que trouxe essa pessoa até aqui não vai parar agora. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Agora repete comigo no fundo do seu coração, bem devagar. Eu não vou me render. Não vou me render ao desânimo. Não vou me render ao cansaço. Não vou me render à voz que diz que não vale a pena continuar, porque Deus ainda não terminou a obra na minha vida. Esse dia não define minha história. Esse dia foi difícil, mas ele vai passar. As misericórdias de Deus se renovam amanhã. Eu vou estar de pé para receber tudo que Ele tem guardado para mim. Eu escolho confiar, mesmo sem entender tudo o que aconteceu hoje, mesmo sem ter todas as respostas. Mesmo com o cansaço ainda no corpo, eu escolho confiar que Deus está no controle e que Ele está trabalhando mesmo nos dias que eu não consigo ver. Que a paz de Deus venha agora sobre você. Que o peso desse dia saia dos seus ombros. Que você consiga respirar fundo e descansar, sabendo que Deus cuida do que você não consegue resolver. E que amanhã você acorde renovado, com forças novas e com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. Se essa mensagem chegou até o seu coração hoje, se você sentiu que Deus estava falando com você nesse dia difícil, escreve nos comentários: eu não vou me render. Escreve como uma declaração de fé, como um ato de coragem, como um compromisso com você mesmo e com Deus de que esse dia ruim não vai ter a última palavra. Escreve para que outras pessoas que também estão passando por dias difíceis vejam e sejam encorajadas, para que elas saibam que não estão sozinhas, que Deus está no meio dos dias ruins delas também,
E se você conhece alguém que está num dia assim hoje, alguém que está no limite, que está pensando em desistir, compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora. Pode ser exatamente a palavra que ela precisava para não se render. Se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova mensagem, uma nova oração esperando por você aqui. Deixa seu like para que o YouTube leve essa palavra para mais pessoas que precisam de força para não se render. E lembra sempre, um dia ruim não define quem você é nem para onde você está indo. Deus tem a última palavra, e a última palavra dele sobre a sua vida é vitória. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Até o próximo vídeo. Fique em paz.